O sol de fim de tarde entrava pela janela da varanda quando o telefone tocou. Sorri ao ver o nome de Rodrigo, meu filho mais velho, na tela. Fazia quase 3 meses que não falávamos além de mensagens curtas no WhatsApp. A aposentadoria na pequena cidade de São José do Rio Claro, interior de Minas, estava sendo mais solitária do que eu imaginava quando comprei aquela casa de 2 quartos com um pequeno quintal nos fundos. Alô, filho, que bom ouvir sua voz, falei, sentindo aquela animação típica de pai que sente falta dos filhos. Pai, a voz dele soou apressada como sempre. Tô ligando para avisar que resolvemos vender sua casa da cidade. Você não precisa mais dela mesmo, certo? Mora aí no interior agora. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha mão apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. A casa da cidade. Minha casa na capital, onde morei por 42 anos. Onde criei meus 3 filhos após a morte da minha esposa Helena. A casa que ainda estava no meu nome, com meus móveis, meus livros, minhas lembranças. Como assim venderam a casa? Minha voz saiu mais baixa do que pretendia, aquele nó familiar se formando na garganta, aquele que homens da minha geração foram ensinados a engolir. Ah, pai, você sabe que a Débora está grávida e precisamos de dinheiro para um apartamento maior. Você mesmo disse que não voltaria mais para São Paulo. Foi melhor assim. Você não precisava ficar pagando o IPTU de uma casa vazia. Fiquei em silêncio. Aquele silêncio pesado que carrega mais palavras do que qualquer grito poderia expressar. Pai, tá aí? Estou, consegui responder, enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado nele. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas daquela raiva contida que homens como eu foram ensinados a sufocar. Olha, já está tudo resolvido. Conseguimos um bom preço. Dividimos entre eu, Cláudia e Mateus. Usamos sua procuração para assinar a papelada. A procuração. Aquela que fiz para que eles pudessem resolver assuntos bancários quando tive pneumonia 2 anos atrás. Que nunca revoguei porque confiei que meus filhos jamais... Senti o suor frio descendo pelas minhas costas. Minha respiração ficou curta. Aos 68 anos eu estava sendo informado, não consultado, que a casa que construí tijolo por tijolo, ao longo de décadas de trabalho, como engenheiro civil, havia sido vendida sem meu conhecimento ou consentimento. Rodrigo, aquela casa é minha. Está no meu nome, vocês não podiam... Pai, não complica, ele interrompeu, com aquele tom impaciente que desenvolveu nos últimos anos. Você sempre disse que deixaria tudo para a gente quando... Você sabe. Só adiantamos um pouco. Você tem sua aposentadoria, sua casinha no interior. Não precisa de mais nada. Minha casinha. Como se fosse um capricho de velho. Como se aquela casa na capital não fosse o fruto de uma vida inteira de trabalho. Como se os móveis lá dentro não guardassem a história da nossa família. Preciso desligar agora, pai. Tenho uma reunião. Depois te mando os detalhes pelo WhatsApp, ok? A gente se fala. E desligou. Assim, simplesmente. Como se tivesse me avisado que ia cortar o cabelo, não que tinha vendido minha casa sem minha autorização. Fiquei sentado na cadeira de balanço da varanda por horas, o telefone ainda na mão, observando o céu escurecer. O aperto no peito não diminuiu. Sentia-me violado, traído pelo meu próprio sangue. Uma vida inteira trabalhando para dar o melhor aos meus filhos, noites sem dormir quando estavam doentes, anos economizando para pagar suas faculdades, e agora isso. O peso da ingratidão é diferente para um homem de 68 anos. Carrega com ele o fantasma do fracasso, a sensação de que falhei como pai, como homem. Que tipo de filhos criei? Onde errei? Estas perguntas martelavam em minha cabeça enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu do interior. Naquela noite não consegui jantar. O estômago embrulhado, a boca seca, os olhos ardendo com lágrimas que não me permiti derramar. Uma tristeza profunda que parecia emanar dos meus ossos, misturada com uma raiva silenciosa que não sabia como expressar. Quantos pais estão aí, agora mesmo,
engolindo traições e desrespeitos em nome do amor incondicional. Quantos homens se veem reduzidos a ATMs ambulantes pelos próprios filhos que criaram com tanto sacrifício? Você já sentiu que seu valor como pai é medido apenas pelo que pode dar e não pelo que já deu uma vida inteira? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Meu nome é Antônio Carlos Mendes, tenho 68 anos e passei 40 anos da minha vida como engenheiro civil em São Paulo. Comecei como estagiário numa construtora pequena e terminei como gerente de projetos numa das maiores empresas do país. Não era rico, mas construí uma vida confortável com muito suor. Perdi minha esposa, Helena, para um câncer quando nossos filhos ainda eram pequenos. Rodrigo tinha 12, Cláudia 10 e Mateus apenas 7. Naquele momento, tive que ser pai e mãe, sem tempo para elaborar meu próprio luto. Trabalhava de dia e cuidava das crianças à noite. Aprender. A fazer tranças no cabelo da Cláudia. Ajudar com a lição de casa. Levar ao médico, ao dentista, às festinhas de aniversário dos amiguinhos. Tudo sozinho, com a ajuda ocasional da minha irmã Margarida, que morava em Campinas e vinha quando podia. Para estar mais presente na vida dos meus filhos, recusei 3 promoções que exigiriam viagens constantes. Abdiquei de projetos internacionais que teriam duplicado meu salário. Escolhi ficar, estar presente. Aos finais de semana, enquanto outros colegas jogavam futebol ou saíam para beber, eu estava nos jogos de futebol do Rodrigo, nas apresentações de balete da Cláudia, ajudando o Mateus com as maquetes de ciências. Meu único luxo era uma cerveja gelada na sexta-feira à noite, depois que as crianças dormiam assistindo algum filme antigo na TV. Mesmo quando comecei a receber propostas para sair com outras mulheres, alguns anos após a morte da Helena, decidi que meus filhos viriam primeiro. Eles já haviam perdido a mãe. Não queria que sentissem que estavam competindo por atenção. Economizei cada centavo que pude. Troquei de carro apenas quando o antigo já não tinha mais conserto. Usava os mesmos sapatos até ficarem imprestáveis. Mas nunca economizei quando se tratava da educação dos meus filhos. Escola particular para os 3, cursos de inglês, computação e esportes. Quando chegou a hora da faculdade, vendi um terreno que tinha comprado como investimento para garantir que nenhum deles precisasse trabalhar durante os estudos. Como eu tive que fazer? Lembro como se fosse hoje o orgulho que senti na formatura do Rodrigo em administração, da Cláudia em direito, do Mateus em arquitetura. Nas 3 ocasiões, chorei discretamente, escondendo as lágrimas. Homens da minha geração não foram ensinados a mostrar emoção publicamente, mas por dentro, meu peito parecia que ia explodir de felicidade. Tinha cumprido minha promessa para Helena. Nossos filhos teriam educação de qualidade, não importava o sacrifício. Nos primeiros anos após as formaturas, a relação familiar era próxima e calorosa. Almoços de domingo na minha casa, ligações frequentes, presentes nos aniversários. Rodrigo começou num banco, Cláudia num escritório de advocacia, Mateus numa firma de arquitetura. Ajudei cada um com o primeiro carro, o primeiro apartamento. Era o que um pai fazia, certo? Investir no futuro dos filhos, dar-lhes uma base sólida para começarem suas vidas adultas. Então, gradualmente, algo começou a mudar. Foi tão sutil que nem percebi no início. As visitas se tornaram menos frequentes, as ligações mais curtas. Estamos ocupados, pai. O trabalho tá puxado. Vou viajar com amigos este final de semana. Aceitei, é claro. Eles tinham suas próprias vidas para viver. Quando Rodrigo se casou com Débora, percebi o primeiro grande distanciamento. A esposa dele não parecia gostar muito de mim, sempre com comentários sutilmente críticos sobre a casa, a maneira como eu cozinhava,
meu gosto para roupas. Depois foi a vez de Cláudia com Ricardo, um empresário que mal olhava na minha direção durante os raros jantares familiares. Mateus permaneceu solteiro, mas cada vez mais absorvido pelo trabalho e por uma vida social que eu não conhecia. Os almoços de domingo se tornaram almoços mensais, depois encontros apenas em datas especiais. Quando me aposentei aos 65 anos, esperava ter mais tempo com meus filhos e os netos que começavam a chegar. Em vez disso, senti-me cada vez mais isolado em minha própria casa em São Paulo, cada vez menos parte das vidas que ajudei a construir. Foi quando decidi comprar a casa no interior. Um sonho antigo, um lugar tranquilo, com um quintal para plantar, longe da agitação da capital. Pensei que talvez a mudança de ambiente me fizesse bem. Talvez meus filhos gostassem de visitar, de trazer os netos para passar finais de semana no campo. Talvez eu pudesse reconstruir aquela proximidade que parecia ter se perdido. Nenhum deles se ofereceu para ajudar na mudança. Contratei uma empresa, embalei sozinho 4 décadas de lembranças. Levei apenas o essencial para a nova casa, deixando a maior parte dos móveis e objetos pessoais na casa de São Paulo. Vou levar aos poucos, pensei. Não preciso desfazer de tudo de uma vez. Nunca imaginei que 3 meses depois receberia aquele telefonema. Existem sinais que um pai ignora em nome do amor. Pequenas faltas de respeito que são perdoadas antes mesmo de serem reconhecidas. Olhando para trás, vejo que os primeiros sinais apareceram muito antes daquele telefonema devastador. Começou com pequenas promessas quebradas. Rodrigo dizendo que viria me visitar no final de semana e cancelando na última hora. Cláudia esquecendo repetidamente meu aniversário, lembrando apenas dias depois com uma mensagem apressada no WhatsApp. Mateus pedindo dinheiro emprestado para emergências, que depois descobria serem viagens com amigos ou gadgets eletrônicos desnecessários. Pai, preciso de 3.000 reais até amanhã. Problema com o SOS. Aluguel. Mateus me ligou certa vez, a voz angustiada. Transferi o dinheiro na hora, sem questionar. 3 dias depois, vi nas redes sociais fotos dele em Fernando de Noronha. Quando comentei, ele respondeu: consegui resolver o problema do aluguel de outro jeito, e como o dinheiro já estava na conta, aproveitei para tirar uns dias de férias. Depois te pago, relaxa. Esse depois nunca chegou. Ou quando Cláudia me pediu para ser fiador do apartamento que ela e Ricardo alugaram. É só formalidade, pai. Ricardo está ganhando super bem. 6 meses depois, recebi uma ligação da imobiliária informando que o aluguel estava atrasado havia 3 meses. Quando liguei para Cláudia, ela disse que estavam reorganizando as finanças e que logo regularizariam a situação. Acabei pagando 12.000 reais de aluguel atrasado para evitar um processo. Nunca fui reembolsado. Rodrigo, por sua vez, desenvolveu o hábito de pegar emprestado ferramentas, livros, até mesmo móveis da minha casa, que nunca retornavam. Quando eu perguntava, ele dizia: achei que você não estivesse mais usando, pai. Após o casamento de Rodrigo e Cláudia, as coisas pioraram. As visitas, que já eram raras, tornaram-se rituais apressados, sempre com alguma desculpa para não ficarem muito tempo. Os jantares de família transformaram-se em sessões onde minhas opiniões eram sutilmente ridicularizadas ou simplesmente ignoradas. Pai, esse assunto é mais complicado do que na sua época, Rodrigo dizia frequentemente, cortando minhas tentativas de participar das conversas. Seu pai é de outra geração. Ele não entende como as coisas funcionam hoje. Débora comentava com Rodrigo, como se eu não estivesse presente. Ricardo, marido de Cláudia, raramente dirigia a palavra diretamente a mim, preferindo falar sobre mim na terceira pessoa. Seu pai parece cansado hoje. Acho que seu pai não gostou do jantar. Em uma ocasião, comentei sobre a possibilidade de fazer uma viagem para o Nordeste, algo que sempre sonhei. Pai, na sua idade? Melhor ficar quietinho aqui em São Paulo, onde tem hospital bom, disse Cláudia, trocando um olhar com Ricardo. É mesmo, Antônio. Homem da sua idade viajando sozinho é um perigo. E quem vai cuidar da casa? Complementou Débora.
Tinha apenas 66 anos na época. Estava em boa saúde, ativo, perfeitamente capaz de viajar sozinho, mas engoli o comentário junto com meu sonho. Tentei muitas vezes manter a família unida apesar dos problemas. Organizava almoços, propunha passeios com os netos, oferecia ajuda quando sabia que estavam passando por dificuldades. Mas cada vez mais, sentia que meu papel havia sido reduzido ao de um fornecedor de recursos, dinheiro, tempo, espaço, sem direito a voz ou consideração. Houve um episódio particularmente doloroso no aniversário de 15 anos da minha neta Beatriz, filha de Rodrigo. Tinha economizado durante meses para comprar um colar de ouro que ela havia comentado que queria. Quando entreguei o presente, ela mal olhou para mim antes de passar o pacote para a mãe dizendo: "Vê aí o que o vovô trouxe." Débora abriu o pacote, examinou o colar e comentou: "É de ouro mesmo ou é banhado? Porque a Beatriz tem alergia." "É ouro maciço", respondi, sentindo o rosto quente de vergonha. "Ah, legal", disse Beatriz, ainda sem olhar para o presente. "Obrigada, vovô." Mais tarde, ouvi Débora comentando com outra mãe: "Sogro é fogo, né? Gasta uma fortuna em presente, mas não pergunta o que a menina realmente quer. Ela está querendo um iPhone novo, não um colar antiquado." Naquela noite, deixei o colar sobre a mesa da sala ao sair. Nunca soube se Beatriz chegou a usá-lo. Outro episódio aconteceu quando precisei de ajuda durante uma crise de pneumonia, 2 anos antes de me aposentar. Fiquei internado por uma semana. Liguei para os 3 filhos. Rodrigo estava em uma convenção de trabalho, Cláudia tinha audiências importantes, Mateus estava em um projeto com prazo apertado. Acabei contando com a ajuda de um vizinho para me levar ao hospital e com as enfermeiras para os cuidados diários. No 3º dia de internação, Mateus apareceu por 20 minutos, visivelmente desconfortável no ambiente hospitalar. Trouxe uma muda de roupa e pegou minhas chaves, para verificar se está tudo bem em casa. Mais tarde descobri que levou meu notebook emprestado durante essa visita. Rodrigo veio apenas no dia da alta, para me levar para casa. No carro comentou: "Pai, você precisava mesmo ficar internado? Tem plano de saúde que faz atendimento em casa, sabia? Como se eu tivesse escolhido adoecer. Como se a pneumonia fosse um inconveniente que eu havia criado para atrapalhar suas vidas ocupadas." Foi nessa época que fiz a procuração. O médico havia recomendado repouso absoluto por 2 semanas e eu precisava que alguém cuidasse das contas, dos pagamentos. Rodrigo, como o mais velho, se ofereceu para ajudar. "Faça uma procuração bem ampla, pai, para não precisarmos ficar indo ao cartório toda hora. É só para facilitar." Confiei. E essa confiança agora custava o teto sobre minha cabeça. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Essa frase martelava em minha cabeça enquanto tentava processar a venda da minha casa. Não era apenas a perda material, embora fosse significativa. Era a completa falta de consideração, o desrespeito total pela minha autonomia, pela minha vida. Os empréstimos nunca devolvidos se acumularam ao longo dos anos. Começaram pequenos, 500 reais para Mateus consertar o carro, 1.000 reais para Cláudia comprar um vestido para um casamento importante, 2.000 reais para Rodrigo cobrir um pequeno déficit no orçamento doméstico. Aumentaram gradualmente, 5.000, ou 10.000, ou 20.000 reais, sempre com promessas de pagamento que nunca se concretizavam. "Pai, você sabe que estou apertado agora, mas mês que vem entra aquela comissão grande e te pago tudo de uma vez." "Pai, o escritório está passando por reestruturação. Assim que normalizar, devolvo o empréstimo com juros, prometo." "Pai, tive um imprevisto com o apartamento. Precisa de reforma urgente no banheiro, mas é a última vez que peço, juro." E eu, como tantos pais, sempre cedia, porque afinal, o que é um pai senão aquele que apoia os filhos incondicionalmente? O que são alguns milhares de reais comparados à felicidade dos filhos? Pelo menos era assim que eu raciocinava, enquanto via minhas economias para a aposentadoria minguando. Os gastos excessivos dos meus filhos contrastavam cruelmente com minha vida frugal. Enquanto eu comprava roupas em promoção,
Cláudia exibia bolsas de marca nas redes sociais. Enquanto eu adiava a troca do meu carro de 12 anos, Rodrigo aparecia com um SUV importado novo. Enquanto eu cortava meu próprio cabelo para economizar, Mateus postava fotos de férias em resorts internacionais. E quando eu comentava, sutilmente, a resposta era sempre a mesma. Pai, você é muito preocupado com dinheiro. A vida é para ser vivida, pai. Você trabalhou tanto e nem... Aproveita. Você não precisa economizar para nada, pai. Já tem tudo o que precisa. Como se minha necessidade de segurança financeira na velhice fosse um capricho. Como se meu direito de decidir como gastar meu próprio dinheiro fosse menos importante que seus desejos momentâneos. O abuso emocional era mais sutil, mas igualmente devastador. Pequenas humilhações em público, interrupções constantes quando eu falava, olhares trocados entre eles quando eu expressava uma opinião. E a manipulação psicológica. Você está ficando esquecido, pai. Não foi isso que combinamos. É claro que você disse que podíamos usar seu carro nesse fim de semana. Não lembra? Pai, você está exagerando como sempre. Ninguém falou isso. Quantas vezes duvidei da minha própria memória, da minha própria percepção da realidade? Quantas vezes engoli o desconforto, convencido de que estava sendo muito sensível? A verdade que muitos homens da minha geração enfrentam é que fomos educados para ser provedores, não para expressar vulnerabilidade. Fomos ensinados que reclamar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é admitir falha, e os filhos, consciente ou inconscientemente, exploram essa fragilidade. Homem que é homem, aguenta calado. Pai tem que estar sempre pronto para ajudar. Um bom pai nunca diz não para um filho em necessidade. Essas frases não foram ditas pelos meus filhos, foram gravadas na minha mente por décadas de condicionamento social, reforçadas por um conceito distorcido de masculinidade e paternidade. E assim o isolamento cresce. Amigos se afastam ou falecem. Colegas de trabalho seguem suas vidas. A esposa, no meu caso, já não está mais presente. Resta apenas a família, os filhos. E quando eles também se afastam, ou pior, quando se aproximam apenas para explorar, o que resta a um homem idoso? A solidão tem um peso específico para homens como eu. Não fomos ensinados a construir redes de apoio emocional, a cultivar amizades profundas, a compartilhar nossas dores. Nossa identidade foi construída em torno do trabalho, da provisão, da força. E quando esses pilares se enfraquecem, o que sobra? Minha saúde começou a se deteriorar silenciosamente sob o peso dessa realidade. Pressão alta que antes era controlada, agora exigia medicação mais forte. Insônia que me deixava exausto durante o dia. Uma tristeza persistente que os médicos chamavam de depressão leve, mas que para mim era um abismo profundo. Perdi peso sem fazer dieta. Perdi interesse nas pequenas alegrias que antes me sustentavam. A leitura de um bom livro, o cuidado com o jardim, a pescaria ocasional. Meu mundo foi se estreitando, assim como minha esperança. E ainda assim, continuei acreditando que era apenas uma fase, que meus filhos eventualmente perceberiam o valor do pai que tinham, que o amor e o respeito retornariam quando menos esperasse. Até aquele telefonema. A venda da minha casa foi o momento em que comecei a suspeitar que algo estava profundamente errado na relação com meus filhos. Não era apenas ingratidão ou descuido. Era algo sistemático, planejado, calculado. Uma exploração deliberada que só poderia ser detida por uma ação igualmente deliberada da minha parte. Aquela noite, deitado em minha cama na casa do interior, olhando para o teto, comecei a unir os pontos. A procuração que nunca deveria ter sido usada para vender propriedades, os empréstimos nunca pagos, os objetos emprestados e nunca devolvidos, os comentários depreciativos, o isolamento crescente. Pela primeira vez permiti-me ver o padrão, e ao vê-lo senti algo além da tristeza e da decepção. Senti uma faísca de raiva, uma raiva legítima, justa, uma raiva que, ao invés de me consumir, começou a me despertar. Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais.
Passei a noite em claro após aquele telefonema. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela do quarto, eu já estava sentado à mesa da cozinha, com um caderno aberto à minha frente e uma determinação que não sentia há anos. Chega, disse essa palavra em voz alta para o cômodo vazio. Chega de ser tratado como um caixa eletrônico com pernas. Chega de engolir desrespeitos em nome da paz familiar. Chega de ser invisível na minha própria vida. Naquele momento, redescobri meu valor como homem e como pai. Não era apenas o dinheiro, a casa ou os bens materiais. Era minha dignidade, meu direito de ser tratado com o mesmo respeito que sempre oferecia aos meus filhos. Um homem de verdade sabe a hora de estender a mão, mas também sabe a hora de fechá-la. A venda da minha casa sem meu consentimento foi a gota d'água. Um ato tão flagrantemente desrespeitoso que finalmente rompeu a barragem de auto-engano que eu havia construído por anos. Como puderam? Como ousaram dispor de algo tão significativo para mim sem sequer me consultar? A casa onde criei meus filhos sozinho, após perder Helena. A casa onde cada cômodo guardava memórias da nossa vida juntos. O quintal onde plantei a mangueira quando Rodrigo nasceu. A parede da sala onde marquei o crescimento de cada um deles. A cozinha onde passei incontáveis domingos preparando almoços para a família. Não era apenas uma propriedade. Era o repositório físico da minha história como pai. E eles a venderam como quem se desfaz de um móvel velho. A clareza que senti naquela manhã foi quase física, como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. Vi com dolorosa nitidez que o problema não era pontual, era sistêmico. Não eram deslizes ou mal-entendidos. Era um padrão consistente de exploração. E se eu não agisse agora, continuaria, até que não restasse nada de mim, nem recursos, nem dignidade. Abri o caderno e comecei a traçar um plano. Meticuloso, detalhado, calculado. Se meus filhos podiam agir com frieza em relação a mim, eu também poderia agir com racionalidade em relação a eles. Primeiro, fiz um levantamento completo da situação financeira. Somei todos os empréstimos não pagos ao longo dos anos, anotando datas, valores, promessas feitas. O montante me chocou, mais de 380 mil reais ao longo dos últimos 5 anos, dinheiro que saiu da minha aposentadoria, das minhas economias, do meu futuro. Em seguida, listei os bens que foram emprestados e nunca devolvidos, do notebook ao conjunto de ferramentas profissionais que custou uma pequena fortuna, passando por móveis, livros raros da minha coleção, até o relógio de ouro que ganhei na aposentadoria e que desapareceu durante uma visita de Mateus. Depois, fiz um inventário dos meus bens restantes. A casa do interior completamente quitada e em meu nome. O carro já com alguns anos, mas em bom estado. Minhas economias, reduzidas, mas ainda existentes. Minha aposentadoria, modesta, mas estável. E um segredo que nenhum dos meus filhos conhecia. Um apartamento de 2 quartos no litoral de Santa Catarina, comprado lentamente ao longo de 15 anos, com economias que nunca mencionei, em nome de uma holding que criei justamente para proteger esse patrimônio. Havia ainda a questão da Casa de São Paulo. A venda sem meu consentimento constituía fraude, uso indevido de procuração. Eu poderia, se quisesse, contestar legalmente a transação, mas isso significaria um processo potencialmente longo, desgastante, público. Seria efetivo? Sim. Seria o que eu queria? Não tinha certeza. O próximo passo foi consultar discretamente 3 pessoas, um advogado especializado em direito familiar, um contador de confiança e meu velho amigo Eduardo, juiz aposentado que conhecia desde os tempos de faculdade. Não mencionei nomes, não entrei em detalhes emocionais, apresentei os fatos, solicitei orientações. O advogado confirmou o que eu já suspeitava. A venda era contestável legalmente. Explicou as opções, desde uma notificação extrajudicial até um processo por fraude. O contador me ajudou a organizar a documentação financeira, criando um registro claro dos empréstimos não pagos.
Eduardo, com sua experiência de décadas na magistratura, ofereceu uma perspectiva mais ampla. Antônio, o que você quer realmente? Recuperar a casa? Punir seus filhos? Ou recuperar sua autonomia e dignidade? Essa pergunta ficou ecoando em minha mente por dias. O que eu realmente queria? Enquanto refletia, continuei minha preparação. Abri uma nova conta bancária em outro banco, transferindo parte das minhas economias. Digitalizei documentos importantes. Troquei as fechaduras da casa do interior. Contratei um advogado para revogar imediatamente todas as procurações existentes. Solicitei a segunda via de documentos pessoais. Pequenos passos práticos que me devolviam um senso de controle sobre minha própria vida. Também comecei a fazer algo que havia negligenciado por anos: cuidar de mim mesmo. Agendei uma consulta médica completa, atualizei meus óculos, comprei roupas novas. Pequenos atos de autocuidado que simbolizavam uma mudança profunda na minha mentalidade. Após 2 semanas de planejamento meticuloso, tomei minha decisão. Não seria movida pela raiva ou pelo desejo de vingança, mas pela necessidade de restaurar minha dignidade e proteger o que ainda me restava. Uma manhã de sábado, sentei-me à mesa da cozinha com 3 envelopes à minha frente. Em cada um, uma carta idêntica, escrita à mão, para cada um dos meus filhos. Reli uma última vez antes de selar os envelopes. Filhos, fui informado por Rodrigo sobre a venda da casa de São Paulo sem meu conhecimento ou consentimento. Depois de muita reflexão, tomei algumas decisões que preciso comunicar a vocês. Primeiro, embora a venda constitua uso fraudulento da procuração, não tomarei medidas legais para invalidá-la, contanto que as condições a seguir sejam respeitadas. Segundo, anexo, encontrarão uma planilha detalhada de todos os empréstimos não pagos nos últimos anos, totalizando R$ 382.743. Este valor deverá ser devolvido integralmente através de depósitos mensais em minha conta. Elaborei um plano de pagamento de 24 meses, com as parcelas divididas proporcionalmente entre vocês 3, de acordo com os valores recebidos por cada um. Terceiro, todos os itens emprestados que constam na segunda planilha anexa devem ser devolvidos até o final deste mês. Caso algum item não possa ser devolvido, seu valor atual de mercado deverá ser acrescido ao montante do empréstimo a ser pago. Quarto, a partir de agora, não haverá mais empréstimos, doações ou qualquer tipo de ajuda financeira da minha parte. Minha aposentadoria e economias serão usadas exclusivamente para garantir meu bem-estar e segurança na velhice. Quinto, até que o valor total seja quitado, limitarei nosso contato ao estritamente necessário. Nenhuma visita sem aviso prévio será recebida em minha casa. Todas as comunicações referentes a assuntos financeiros deverão ser feitas por escrito via e-mail. Esta não foi uma decisão fácil ou tomada no calor do momento. É o resultado de anos de desrespeito e exploração que finalmente me forçaram a estabelecer limites claros. Continuo sendo seu pai e sempre os amarei, mas não mais a custo da minha dignidade ou bem-estar. Se escolherem ignorar estas condições, entenderei que preferiram abrir mão da relação familiar e respeitarei essa escolha, embora com tristeza. Antônio Carlos Mendes. Lacrei os envelopes, enderecei cada um e os deixei sobre a mesa. O próximo passo seria enviar por carta registrada na segunda-feira, garantindo que cada um recebesse sua cópia formalmente. Em seguida, peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Em poucos minutos, transferi a maior parte das minhas economias para a nova conta, deixando apenas o suficiente para despesas correntes na conta que meus filhos conheciam. Depois, entrei nas configurações e bloqueei temporariamente os números dos meus filhos. Não os excluí, apenas bloqueei. Uma fronteira clara, mas não definitiva. Saí para caminhar naquela tarde, sentindo uma mistura de apreensão e alívio. Tinha 68 anos e estava, em muitos sentidos, começando uma nova fase da vida. Uma fase em que estabelecia minhas próprias regras
em que minha dignidade não estava à venda, em que meu valor como homem não dependia da aprovação ou exploração dos meus filhos. Só havia uma coisa que meus filhos não sabiam, algo que decidi manter em segredo por enquanto. Eu era o novo dono da casa que eles venderam. Quando Rodrigo me ligou informando sobre a venda, algo me pareceu estranho no tom de voz dele, na pressa em encerrar a conversa. Após a ligação, entrei em contato com um velho amigo que trabalha em uma imobiliária em São Paulo e pedi que investigasse discretamente. Em 24 horas ele me ligou de volta. Antônio, a casa está anunciada por um valor bem abaixo do mercado. É uma liquidação. Eles querem vender rápido. Percebi imediatamente o que estava acontecendo. Não era apenas desrespeito. Era ganância. Vender rápido a qualquer preço para dividir o dinheiro o quanto antes, sem consideração pelo valor real do imóvel, sem pensar que aquele valor menor significaria menos segurança para mim na velhice. Apenas a pressa de colocar as mãos no dinheiro. Através do meu amigo, utilizando a holding que criei anos atrás, fiz uma oferta pelo imóvel. Uma oferta 10% acima do preço pedido, com pagamento à vista, processo acelerado. O tipo de proposta que nenhum vendedor recusaria. E eles não recusaram. A ironia era palpável. Eu estava comprando minha própria casa, secretamente, dos meus próprios filhos. Uma casa que já era minha por direito. A transação foi concluída com surpreendente rapidez. Meus filhos, ansiosos para colocar as mãos no dinheiro, aceitaram todas as condições, incluindo a de não conhecer o comprador, representado apenas por um advogado. Em 10 dias, a casa estava novamente sob meu controle, embora através da holding. O dinheiro da venda já estava na conta conjunta que eles abriram especialmente para essa transação. O que eles não imaginavam é que eu havia instruído meu advogado a inserir uma cláusula específica no contrato. A casa não poderia ser modificada estruturalmente nos próximos 12 meses, e o novo proprietário teria o direito de visitar o imóvel com aviso prévio de apenas 24 horas. Uma cláusula que me permitiria, no momento certo, revelar a verdade. A carta que escrevi não mencionava esse detalhe. Seria minha carta na manga, meu as na manga para o confronto que inevitavelmente viria. O tabuleiro estava preparado, as peças posicionadas. Agora era hora de aguardar as reações e estar pronto para o que viesse a seguir. Pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle da minha própria vida. Não era uma sensação de poder sobre meus filhos, mas de poder sobre mim mesmo. E isso, descobri, fazia toda a diferença. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Esta verdade se revelaria nas semanas seguintes, de maneiras que nem eu poderia prever. A reação foi imediata e tempestuosa, exatamente como eu esperava. No dia seguinte ao envio das cartas, meu celular, que havia desbloqueado propositalmente, começou a tocar sem parar. Ignorei as primeiras 10 chamadas. Na 11ª decidi atender. Pai, que história é essa? A voz de Rodrigo explodiu antes mesmo que eu pudesse dizer alô. Pude ouvir o som do trânsito ao fundo. Ele provavelmente estava no carro, provavelmente dirigindo o SUV importado, comprado com parte do dinheiro que me devia. Bom dia, Rodrigo, respondi calmamente. Vejo que recebeu minha carta. Que carta? Que planilha? Que loucura é essa? Você enlouqueceu? 380 mil? De onde você tirou esse número? Da minha conta bancária, respondi mantendo o tom sereno. Dos extratos dos últimos 5 anos, dos recibos que guardei de cada empréstimo que você e seus irmãos pediram e nunca pagaram. Pai, eram presentes, você nunca disse que queria de volta. Sua voz alternava entre indignação e incredulidade. Empréstimos, Rodrigo. Todos vocês sempre usaram essa palavra. Me empresta. Preciso de um empréstimo até o mês que vem. Vou te pagar assim que puder. Essas foram as palavras de vocês, não minhas. Silêncio do outro lado. Então, uma mudança de tática. Olha, pai, a gente está numa fase complicada. Acabamos de comprar um apartamento maior. A Débora está esperando o nosso segundo filho. Não dá para pagar isso agora. Entendo, respondi.
E como vocês pretendem pagar o apartamento maior? Bem, com o dinheiro da venda da casa, ué. A minha casa, que vocês venderam sem meu consentimento, usando indevidamente uma procuração. Novo silêncio, mais longo desta vez. Você sempre disse que deixaria tudo para a gente quando... Você sabe. Quando eu morresse. É isso que vocês estavam esperando, Rodrigo? Minha morte para terem acesso aos meus bens? Claro que não, pai. Que absurdo! Então por que não esperaram? Por que não conversaram comigo? Por que agiram pelas minhas costas? A gente só queria facilitar as coisas. A voz dele agora soava mais fraca, quase infantil. Para quem, Rodrigo? Para mim ou para vocês? Não houve resposta. O plano de pagamento... Está na carta, continuei. 24 meses, prestações mensais. Escolhi um valor que sei que todos vocês podem pagar sem comprometer o padrão de vida. Estou sendo mais que justo. Mas, pai, e a casa? O que você vai fazer sobre a casa? Nada, por enquanto. Considere o dinheiro da venda como um adiantamento do pagamento que vocês me devem. Descontarei do montante total. Quase pude ouvir os cálculos rápidos que ele fazia mentalmente. A casa havia sido vendida por aproximadamente 900 mil reais, bem abaixo do valor de mercado, que seria em torno de 1,2 milhão. Dividido entre os 3 irmãos, cada um receberia 300 mil. Se descontasse do montante total que me deviam, ainda ficariam devendo cerca de 80 mil. E se a gente não tiver como pagar o resto? Perguntou finalmente a voz agora calculista. Então teremos um problema jurídico, Rodrigo. Uso fraudulento de procuração é crime. Vocês podem enfrentar processos civis e criminais. Estou disposto a evitar esse caminho, mas depende inteiramente da cooperação de vocês agora. Você está nos ameaçando? Estou estabelecendo consequências claras para ações que vocês escolheram tomar. Chame do que quiser. A ligação terminou abruptamente. Ele desligou na minha cara. Não me surpreendi nem me abalei. Era apenas o primeiro round. As próximas horas trouxeram ligações similares de Cláudia e Mateus. Cláudia, usando suas habilidades de advogada, tentou argumentar legalmente que presentes não podem ser retroativamente reclassificados como empréstimos. Respondi simplesmente que tinha documentação e testemunhas de todas as ocasiões em que a palavra empréstimo foi usada, além de promessas de pagamento por escrito em mensagens de texto e e-mails. Mateus, sempre o mais emotivo, oscilou entre súplicas e acusações. Como você pode fazer isso com seus próprios filhos? E você sempre foi um pai controlador, agora está mostrando sua verdadeira face. Ouvi em silêncio, respondendo apenas, está tudo detalhado na carta, Mateus. Escolha de como proceder é de vocês agora. No dia seguinte, recebi 3 e-mails, um de cada filho, todos surpreendentemente similares em conteúdo, sugerindo que haviam conversado entre si e adotado uma estratégia comum. Ofereciam devolver alguns itens emprestados e pagar uma quantia simbólica como gesto de boa vontade. Em troca, pediam que eu reconsiderasse essa abordagem hostil à família. Respondi com um único parágrafo. Não há negociação sobre os termos estabelecidos. Espero o primeiro depósito conforme cronograma até o final deste mês. Então o silêncio. 3 dias sem qualquer contato. Imagino que estavam discutindo, planejando, talvez consultando advogados sobre suas opções. Eu aguardava, sereno. Havia me preparado para uma batalha de longo prazo, se necessário. No 4º dia, a campainha da minha casa no interior tocou às 9h da manhã. Pelo olho mágico, vi Rodrigo, Cláudia e Mateus parados na varanda. Não estavam sozinhos. Débora e Ricardo também estavam lá. A reunião de família completa, exceto pelos netos. Respirei fundo e abri a porta, mas apenas parcialmente, sem convidá-los a entrar. Bom dia, não me lembro de ter recebido um aviso prévio sobre esta visita. Pai, precisamos conversar, disse Cláudia, assumindo naturalmente o papel de porta-voz. Pessoalmente, como família. Os termos foram claros na carta. Comunicações por escrito,
até que a situação financeira seja resolvida. Pai, isso é ridículo, explodiu Mateus. Somos seus filhos, não? Clientes de um banco. Interessante você mencionar bancos, respondi calmamente, porque é exatamente como um banco que vocês têm me tratado nos últimos anos. Um banco sem juros, sem prazos, sem consequências para a inadimplência. Viemos propor uma solução, interveio Rodrigo em tom conciliatório. Algo que funcione para todos nós. Pensei por um momento. Não queria uma cena na porta da minha casa, e talvez fosse melhor ouvir o que tinham a dizer, nem que fosse para entender a estratégia deles. 20 minutos, disse abrindo mais a porta. Nenhum minuto a mais. Eles entraram, tomando conta da pequena sala com sua presença. Percebi os olhares avaliativos de Débora e Ricardo, provavelmente comparando a simplicidade da minha casa no interior com a confortável casa de São Paulo que acabaram de vender. Bonita casa, seu Antônio, comentou Ricardo com falsa cordialidade. Era a primeira vez em anos que ele dirigia a palavra diretamente a mim. Não respondi. Apenas indiquei o sofá e as cadeiras. Ficamos em silêncio por alguns segundos desconfortáveis até que Cláudia tomou a palavra. Pai, entendemos que você está chateado pela questão da casa. Admitimos que deveríamos ter conversado antes. Foi um erro. Um erro? Repeti, mantendo o tom calmo. Vender a propriedade de outra pessoa sem consentimento vai além de um simples erro, Cláudia. Como advogada, você sabe disso melhor que ninguém. Ela teve a decência de corar ligeiramente. Quanto aos empréstimos, continuou. Ignorando meu comentário, reconhecemos que houve ajuda financeira ao longo dos anos, mas o valor que você está cobrando é exagerado. Muitas dessas ocasiões foram presentes, não empréstimos. Tenho registro de todas as vezes que a palavra empréstimo foi usada, de todas as promessas de pagamento. Posso fornecer essa documentação ao tribunal se necessário. Tribunal? Interrompeu Ricardo, alarmado. Ninguém falou em tribunal aqui. Ainda não, respondi simplesmente. Olha, pai, interveio. Rodrigo, pensamos em uma proposta. Podemos devolver os itens que ainda temos, fazer um pagamento único de 50 mil cada um, e consideramos tudo resolvido. É uma quantia significativa, mostra nossa boa-fé. 50 mil de 380 mil reais é menos de 15% do valor devido. Isso não é uma negociação de boa-fé, é uma tentativa de escapar com o mínimo possível. Pai, seja razoável, implorou Mateus. Nenhum de nós tem como pagar esse valor todo. Interessante, comentei, olhando calmamente para cada um deles. Rodrigo acabou de comprar um apartamento maior e dirige um carro que custa mais de 200 mil reais. Cláudia e Ricardo fizeram 2 viagens internacionais nos últimos 6 meses, conforme vejo nas redes sociais. Mateus acaba de renovar todo o mobiliário do apartamento dele, segundo me contou nosso vizinho em São Paulo. E nenhum de vocês tem condições de pagar uma dívida legítima com o pai que financiou seus estudos, seus primeiros carros, seus primeiros apartamentos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Débora olhava para o chão. Ricardo consultava nervosamente o relógio. Meus filhos trocavam olhares desconfortáveis. E tem mais uma coisa que vocês deveriam saber, continuei, decidindo que era hora de revelar parte do meu plano. O dinheiro da venda da casa não está mais disponível. Como assim? Perguntou Rodrigo alarmado. Transferimos para a conta conjunta há 3 dias. Sim, e ontem o banco congelou esses fundos a pedido do meu advogado com base em uma denúncia de fraude. A procuração que vocês utilizaram não dava poder para a venda de imóveis, apenas para a gestão financeira durante minha convalescença. Qualquer escrivão pode confirmar isso olhando o documento original. Os rostos deles empalideceram simultaneamente. Pude ver o pânico nos olhos de Débora, a raiva contida de Ricardo. Você não pode fazer isso, exclamou Cláudia, sua voz tremendo entre incredulidade e fúria. Já fiz. O dinheiro permanecerá congelado até que se chegue a um acordo ou que o tribunal decida. E se for para o tribunal, vocês enfrentarão não apenas a questão civil da devolução do dinheiro,
mas também potenciais acusações criminais por uso fraudulento de procuração. Você arruinaria seus próprios filhos? Perguntou Mateus, a voz embargada. Olhei para ele, sentindo uma pontada de tristeza sob minha determinação. A pergunta, Mateus, é: vocês arruinariam seu próprio pai? Porque foi isso que vocês vinham fazendo metodicamente nos últimos anos. Ninguém respondeu. Os 20 minutos acabaram, disse levantando-me. Vocês têm 48 horas para decidir, ou seguimos o plano de pagamento original, ou enfrentamos um processo judicial. A escolha é de vocês. Saíram em silêncio, derrotados e furiosos. Apenas na porta, Rodrigo virou-se e disse com voz tremendo de raiva contida: Você vai se arrepender disso, pai. Vai ficar velho e sozinho, sem família para apoiá-lo. Olhei nos olhos dele, calmo como nunca estive. Já estou velho, Rodrigo, e já estou sozinho. Vocês garantiram isso há muito tempo. Fechei a porta e apoiei as costas contra ela, sentindo o peso de décadas de história familiar. Não havia vitória ali, apenas a triste necessidade de estabelecer limites que deveriam ter sido naturais entre pais e filhos. No dia seguinte recebi um e-mail de Cláudia. Formal, sucinto, praticamente um documento legal. Concordavam com o plano de pagamento original. O primeiro depósito seria feito em 5 dias. Os itens emprestados seriam devolvidos dentro de 2 semanas. Solicitavam, em troca, que eu instruísse meu advogado a liberar o dinheiro da venda da casa. Respondi com igual formalidade, concordando com os termos. O que eles não sabiam é que não havia bloqueio algum sobre o dinheiro da venda. Essa tinha sido minha jogada final. Um blefe calculado baseado no conhecimento do caráter dos meus filhos. Eles estavam tão focados no dinheiro que não questionariam a veracidade da informação, nem verificariam com o banco. E eu estava certo. O dinheiro da venda estava seguro, intocado, na conta da holding. Meu dinheiro recuperado dos meus próprios filhos através de uma estratégia que nunca imaginei que precisaria empregar. Um dia, talvez, eles descobririam a verdade. Mas não hoje. Não enquanto eu ainda precisava garantir que cumprissem sua parte no acordo. Nos dias que se seguiram, observei de longe o desmoronamento gradual da vida que meus filhos haviam construído com base na exploração. Rodrigo teve que adiar a compra do apartamento maior. Cláudia e Ricardo cancelaram a viagem planejada para a Europa. Mateus colocou à venda alguns dos equipamentos eletrônicos mais caros. Não senti prazer nisso. Apenas a constatação de que, pela primeira vez em anos, estavam enfrentando as consequências reais das suas escolhas, vivendo de acordo com seus próprios recursos, não com o dinheiro extraído de um pai demasiadamente generoso. A verdadeira revelação, porém, ainda estava por vir. Uma revelação que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na nossa família. Algumas pontes depois de queimadas não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Este pensamento me acompanhava enquanto começava a reconstruir minha vida, agora nos meus termos. Os primeiros dias após o confronto foram os mais difíceis. Apesar da minha determinação, havia momentos de dúvida profunda. Sentado sozinho na varanda, olhando o pôr do sol, me perguntava se tinha feito a escolha certa. Tinha passado a vida inteira sendo pai. Era minha identidade central, meu propósito. Agora, ao estabelecer limites tão firmes, tinha efetivamente redefinido esse papel. A sensação era de desorientação, como um marinheiro que perdeu suas estrelas guia. Fiz a coisa certa? Perguntava em voz alta para o quintal vazio. Fui duro demais? Destruí qualquer chance de reconciliação? Essas dúvidas me assombravam, especialmente nas primeiras noites, quando o silêncio da casa pequena parecia amplificar a solidão. O celular, antes cheio de mensagens e ligações manipuladoras, agora permanecia silencioso, exceto pelos e-mails formais sobre o cronograma de pagamento. Mas gradualmente, dia após dia, comecei a sentir algo diferente emergindo por baixo da incerteza.
uma sensação de liberdade que não experimentava havia décadas, liberdade de expectativas tóxicas, liberdade de manipulação constante, liberdade para redescobrir quem eu era além do papel de provedor. Foi nesse espírito que, numa manhã de sábado, peguei o carro e dirigi até a cidade. Vizinha, maior e mais movimentada. No Centro Cultural Municipal, vi um cartaz anunciando um grupo de leitura para pessoas acima de 60 anos. Hesitei por um momento na porta, sentindo aquela insegurança típica de homens da minha geração em novos ambientes sociais. Então respirei fundo e entrei. Olá, sou Antônio. Acabo de me mudar para a região. Essas simples palavras abriram a porta para uma nova fase da minha vida. O grupo, composto por 8 pessoas, 5 mulheres e 3 homens, me recebeu. Com um genuíno interesse. Discutimos um romance de Machado de Assis naquela manhã e saí de lá com o próximo livro debaixo do braço e uma sensação reconfortante de conexão humana sem segundas intenções. No mesmo centro cultural, descobri aulas de Tai Chi 2 vezes por semana. Nunca havia praticado qualquer arte marcial ou exercício oriental, sempre ocupado demais trabalhando ou cuidando da família. Na primeira aula, senti-me desajeitado e fora de lugar. O instrutor, um senhor de 70 anos chamado Paulo, notou meu desconforto. A maioria dos homens da nossa época foi ensinada a ignorar o corpo até que ele quebre, comentou durante um intervalo. Nunca é tarde para mudar isso. Suas palavras ressoaram profundamente. Quantas vezes havia ignorado dores, cansaço, sinais de alerta do meu corpo para não parecer fraco? Quantas vezes priorizei o trabalho e as necessidades da família em detrimento da minha saúde? Comecei a estabelecer uma rotina. Tai Chi nas manhãs de terça e quinta, grupo de leitura aos sábados, caminhadas diárias pelo bairro. Comecei a cozinhar com mais cuidado para mim mesmo, não apenas o básico para sobreviver, mas refeições que me davam prazer. Passei a dormir regularmente, sem a insônia que me perseguia havia anos. Numa dessas caminhadas conheci Miguel, um engenheiro aposentado como eu, que vivia 2 ruas acima. Descobrimos que havíamos trabalhado em projetos similares, embora em empresas diferentes. Começamos a nos encontrar semanalmente para uma cerveja no Mi. Fim da tarde, conversando sobre projetos antigos, política, futebol, assuntos que eu não discutia com ninguém havia anos. Meus filhos me roubaram, confessei a ele após algumas semanas de amizade. Era a primeira vez que falava abertamente sobre o assunto com alguém que não fosse um profissional contratado. Em vez de desconforto ou julgamento, encontrei compreensão. Miguel havia passado por situação similar com seu irmão mais novo. É difícil para homens da nossa geração impor limites à família, disse ele. Fomos ensinados que nosso valor está diretamente ligado ao que provemos, não ao que somos. Essa observação foi como um raio de clareza. Durante toda a vida, havia medido meu valor como homem pela minha capacidade de prover, de resolver problemas, de sacrificar-me pelos outros. A ideia de que eu poderia ter valor intrínseco, independente da minha utilidade para a família, era revolucionária. Com essa nova perspectiva, comecei a explorar interesses que havia adiado por décadas. Sempre gostei de fotografia, mas nunca tive tempo para praticá-la seriamente. Comprei uma câmera digital decente e comecei a fotografar a natureza ao redor da cidade pequena. O nascer do sol sobre as colinas, o riacho que cortava o parque municipal, os pássaros que visitavam meu quintal. Inscrevi-me em um curso online de italiano, uma língua que sempre quis aprender, inspirado por filmes de Fellini que assistia na juventude. Passei a dedicar 1 hora por dia aos estudos, sentindo um prazer quase infantil ao conseguir formar minhas primeiras frases completas. A transformação física veio naturalmente, acompanhando as mudanças internas. Em 3 meses, perdi 7 quilos que nem sabia que precisava perder. Minha postura melhorou com o Tai Chi. Deixei a barba crescer, algo que sempre quis fazer, mas que Helena não apreciava, e depois mantive o rosto limpo por hábito.
A barba veio grisalha, é claro, mas bem aparada, dando-me um ar de distinção que me agradou ao olhar no espelho. Comprei roupas novas, não apenas funcionais, mas que refletiam meu gosto pessoal. Descobri que gostava de cores mais vibrantes do que os tons neutros que havia usado a vida inteira. Um dia, ao experimentar uma camisa azul turquesa, ri de mim mesmo. Quem diria que aos 68 anos eu estaria redescobrindo algo tão básico quanto minhas preferências de cores? Enquanto isso, os pagamentos dos meus filhos chegavam pontualmente na conta. Os itens emprestados foram devolvidos, alguns visivelmente usados, outros em perfeito estado, sugerindo que mal haviam sido tocados após serem levados da minha casa. As comunicações permaneciam estritamente formais, limitadas a recibos e confirmações de transferências. Sentia falta deles? Claro que sim, especialmente dos netos, que eram inocentes nessa história toda. Mas a distância trouxe clareza. Vi como nossos relacionamentos haviam se tornado tóxicos, unilaterais, baseados em exploração em vez de amor e respeito mútuos, e comecei a questionar se algum dia haviam sido realmente saudáveis, ou se eu apenas aceitava o desequilíbrio como parte natural de ser pai. No 6º mês após o confronto, recebi um e-mail diferente de Mateus, o mais jovem e, historicamente, o mais sensível dos meus filhos. Pai, sei que concordamos em manter as comunicações formais, mas sinto necessidade de dizer algo além dos recibos de pagamento. Esses últimos meses têm sido difíceis, mas também esclarecedores. Pela primeira vez na vida adulta, estou vivendo completamente com meus próprios recursos, sem a rede de segurança que você sempre proporcionou. Foi assustador no início, mas também libertador de certa forma. Tenho pensado muito sobre o que aconteceu, sobre como tratamos você ao longo dos anos. Não estou orgulhoso do que vejo quando olho para trás. Não estou pedindo perdão, ainda não. Sei que palavras são fáceis e que você já ouviu promessas demais, mas quero que saiba que estou trabalhando para me tornar o tipo de homem, o tipo de filho, que mereça novamente seu respeito. Se algum dia estiver aberto a um café, gostaria muito de vê-lo, sem Rodrigo, sem Cláudia, sem desculpas elaboradas, apenas para ouvir como você está. Espero que esteja bem. Mateus. Li o e-mail várias vezes, sentindo uma mistura de esperança cautelosa e ceticismo protetor. Parte de mim queria acreditar que era genuíno. Outra parte, forjada por anos de manipulação, suspeitava de motivos ocultos. Decidi não responder imediatamente, dando a mim mesmo tempo para processar meus sentimentos. Uma semana depois, enquanto organizava algumas fotografias no computador, encontrei uma pasta antiga com fotos de quando os meninos eram pequenos. Mateus, com 5 anos, fantasiado de astronauta numa festa de escola. Rodrigo, aos 10, orgulhoso com o troféu do campeonato de natação. Cláudia, aos 8, adormecida no meu colo durante um passeio ao zoológico. Senti uma onda de saudade tão intensa que me pegou de surpresa. Não apenas saudade deles, mas da pessoa que eu era então, um pai. Jovem, cheio de esperanças e sonhos para seus filhos, ainda não desgastado por décadas de esforço não reconhecido. Naquela noite, respondi a Mateus. Mateus, agradeço sua mensagem. Esses meses também têm sido transformadores para mim, de maneiras que nem imaginava possíveis aos 68 anos. Estou aberto a nos encontrarmos. Sugiro o café da Praça Central no próximo sábado, às 10 horas, se estiver disponível. Apenas você e eu, como propôs. Antônio. Deliberadamente assinei com meu nome, não como pai. Era uma pequena, mas significativa distinção. Estava aberto a reconstruir nosso relacionamento, mas em novas bases, não simplesmente retornando ao padrão antigo. O encontro aconteceu conforme planejado. Foi inicialmente desajeitado, com longos silêncios e tentativas hesitantes de conversa. Falamos sobre o clima, sobre a pequena cidade, sobre o café que bebíamos. Aos poucos, a conversa fluiu para temas mais substantivos. Você está diferente, pai, observou Mateus eventualmente. Não só a aparência. Parece mais leve.
Me sinto mais leve, confirmei. Estou vivendo para mim mesmo pela primeira vez em décadas. Ele assentiu, pensativo. Nós tomamos isso de você, não foi? Seu tempo, sua energia, sua paz de espírito. Não respondi imediatamente, deixando o peso da constatação pairar entre nós. O que mais dói, continuei finalmente, não é o dinheiro ou as coisas materiais. É perceber que em algum momento vocês pararam de me ver como pessoa. Me tornei apenas um recurso a ser explorado, um obstáculo a ser manipulado. Mateus baixou os olhos, visivelmente desconfortável com a verdade nua. Não foi planejado, disse ele baixinho. Começou pequeno, sabe? Um pedido aqui, uma desculpa ali. Então virou hábito. Depois, quase um direito. Pai vai resolver. Pai sempre ajuda. Pai tem a obrigação. Eu também tenho minha parcela de culpa, reconheci. Estabeleci esse padrão ao longo dos anos, tentando ser o pai perfeito, o provedor infalível. Não ensinei vocês a me respeitarem como pessoa, apenas a me verem como fonte inesgotável. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo as implicações daquilo que havíamos construído juntos. Um relacionamento desequilibrado que acabou prejudicando a todos. Como estão seus irmãos? Perguntei finalmente. Mateus suspirou. Rodrigo está furioso, convencido de que você enlouqueceu, que está sendo manipulado por alguém, talvez por mim. Qualquer explicação exceto a verdade, que ele agiu errado. E... Cláudia? Mais complicado. Como advogada, ela entende perfeitamente a gravidade do que fizeram com a casa. Acho que está com vergonha, mas é orgulhosa demais para admitir. Disse que vai cumprir o acordo financeiro à risca, mas que acabou como filha. Senti uma pontada de tristeza, mas não surpresa. Cláudia sempre foi a mais orgulhosa dos três. E você? Perguntei olhando-o nos olhos. Por que está aqui realmente? Ele sustentou meu olhar, algo que raramente fazia antes. Porque pela primeira vez na vida, entendi o que significa ser homem de verdade. Não é ter o carro mais caro ou o apartamento mais moderno. É assumir responsabilidade pelos próprios atos, enfrentar as consequências das próprias escolhas. Você me ensinou isso a vida toda, mas eu só entendi quando você finalmente disse não. A sinceridade nas suas palavras me tocou profundamente. Naquele momento, vislumbrei o filho que eu sempre esperei criar. Não perfeito, não infalível, mas honesto, capaz de crescer através dos próprios erros. Isso não conserta tudo, adverti, não querendo criar falsas expectativas. Eu sei, ele assentiu. Não estou pedindo que esqueça ou que volte atrás no acordo. Só queria que soubesse que, pelo menos para mim, a lição foi aprendida. Cara de pau, né? Precisar chegar aos 38 anos para entender algo tão básico. Sorri levemente. Alguns de nós levam 68 anos para aprender a dizer não. Nunca é tarde demais para crescer. Quando nos despedimos, não houve abraços dramáticos nem promessas grandiosas. Apenas um aperto de mão firme e um acordo tácito de que este era talvez o primeiro passo de um longo caminho de reconstrução. Nas semanas seguintes, minha transformação pessoal continuou. Fiz minha primeira viagem solo, uma excursão de uma semana pelo litoral de Santa Catarina, visitando o apartamento que havia comprado secretamente anos antes. Caminhei sozinho pelas praias, jantei em restaurantes sem pressa ou compromisso, tirei centenas de fotografias do mar em diferentes horas do dia. Uma noite, sentado na varanda do apartamento observando o oceano, tive uma epifania. Pela primeira vez na vida adulta, minhas decisões não estavam sendo filtradas por o que é melhor para a família ou o que os filhos vão pensar. Cada escolha, do que comer no café da manhã aonde passar as próximas férias, era exclusivamente minha. A liberdade era ao mesmo tempo assustadora e exhilarante. De volta à casa no interior, encontrei 2 convites inesperados na caixa postal. Um era para uma exposição de fotografia amadora na cidade vizinha, organizada pelo centro cultural que eu frequentava. Paulo, o instrutor de Tai Chi,
havia visto algumas das minhas fotos e insistido que eu submetesse 3 para a exposição. O segundo era um convite para um jantar na casa de uma senhora chamada Elisa, viúva como eu, que participava do grupo de leitura. Em ambos os envelopes havia um bilhete manuscrito de Miguel. Antônio, pare de hesitar e diga sim aos 2. Já está mais que na hora de você viver sua própria vida. Miguel. Sorri com a franqueza do meu novo amigo e, pela primeira vez em muito tempo, segui o conselho sem segundas análises. Submeti 5 fotografias para a exposição. Aceitei o convite para jantar. A exposição foi uma surpresa deliciosa. Uma das minhas fotos, um nascer do sol sobre o riacho da cidade, recebeu menção honrosa. O jantar com Elisa foi ainda mais surpreendente. Descobrimos um interesse comum não apenas por literatura, mas por cinema italiano e música dos anos 60. Ao final da noite, combinamos de assistir juntos a uma exibição especial de La Dolce Vita, no cinema da cidade vizinha na semana seguinte. Não era um encontro romântico, ou talvez fosse em parte. Era, mais importante, o início de uma amizade baseada em interesses genuínos compartilhados, sem as complicações de expectativas familiares ou obrigações pré-existentes. Foi por essa época, 9 meses após o confronto inicial com meus filhos, que decidi revelar meu segredo final. Não por vingança ou desejo de humilhação, mas porque a verdade, por mais incômoda que fosse, era necessária para uma real possibilidade de reconciliação. Convidei os 3 filhos para um encontro na casa de São Paulo, minha casa, embora eles não soubessem disso ainda. Para minha surpresa, todos aceitaram, talvez curiosos sobre o motivo do encontro naquele local específico. Chegaram separadamente. Primeiro Mateus, com quem já havia restabelecido algum contato. Depois Cláudia, formal e distante. Por último Rodrigo, visivelmente desconfortável. Nos reunimos na sala onde tantos almoços de domingo haviam acontecido no passado. Obrigado por virem, comecei, indicando que se sentassem. Chamei vocês aqui porque há algo importante que precisam saber, algo que afeta todos nós. Se é sobre prolongar o prazo dos pagamentos, pai, não será possível, adiantou-se Cláudia em tom profissional. Já reorganizamos nossas finanças para cumprir o acordo original. Não é sobre os pagamentos, respondi. Calmamente. É sobre esta casa. Eles olharam ao redor, confusos. A casa estava exatamente como antes, sem qualquer modificação visível. O que tem a casa? Perguntou Rodrigo impaciente. Foi vendida há quase 1 ano. Sim, foi vendida, confirmei. Para mim. Existe uma solidão específica de homem que criou filhos que depois viraram estranhos. Mas existe também uma força especial que emerge quando esse mesmo homem redescobre sua própria identidade. Era uma manhã de domingo, 10 meses após o confronto inicial com meus filhos, quando recebi uma ligação inesperada. O nome no visor me surpreendeu. Era Beatriz, minha neta, filha de Rodrigo. 17 anos recém-completados, ela nunca havia me ligado diretamente antes. Vô, é você mesmo? A voz dela soava hesitante, quase sussurrada. Sim, Beatriz. Que surpresa boa ouvir sua voz. Pai não sabe que estou ligando, ela confessou rapidamente. Na verdade, ele proibiu todo mundo de falar com você, mas eu precisava. Senti um aperto no peito, uma mistura de tristeza pela situação e gratidão pela coragem dela em desobedecer. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, preocupado. Não exatamente. Quer dizer, sim, mas não é uma emergência ou algo assim. Ela fez uma pausa. Vô, é verdade que você comprou a casa de volta? A casa antiga em São Paulo? A pergunta me pegou de surpresa. Até onde eu sabia, nenhum dos meus filhos havia revelado esse detalhe aos netos. Quem te contou isso? Ouvi mamãe e pai discutindo. Ela estava furiosa, dizendo que ele tinha sido feito de trouxa pelo próprio pai. Então ele gritou algo sobre você ter comprado a casa sem ninguém saber. Ela hesitou novamente. É verdade? Respirei fundo.
Mentia para protegê-la da complexidade da situação familiar ou respeitava sua inteligência com a verdade? Sim, é verdade, respondi finalmente. É uma história complicada, Beatriz. Tenho tempo, ela respondeu simplesmente. E assim, pela primeira vez, contei a história completa a alguém de fora do círculo imediato do conflito. Não o relato amargo de um pai traído, mas a versão ponderada de um homem que havia refletido profundamente sobre suas próprias falhas e as da família que criou. Falei sobre a venda não autorizada, sobre os anos de empréstimos não pagos, sobre a estratégia que elaborei para recuperar tanto meu patrimônio quanto minha dignidade. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Vô, isso é... Uau! Ela finalmente respondeu. Pai nunca contou essa versão. Ele disse que você enlouqueceu de repente e começou a fazer cobranças absurdas. Não me surpreendi. Era a narrativa mais confortável para Rodrigo, aquela que o isentava de responsabilidade. Cada um tem sua própria versão da história, Beatriz. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Não, vô, algumas coisas são erradas e ponto. Vender sua casa sem permissão? Usar uma procuração daquele jeito? Isso é errado. A clareza moral dela me impressionou. Aos 17 anos, via com mais nitidez o que meus filhos adultos não conseguiam ou não queriam enxergar. Sabe o que mais me irrita? Ela continuou, a voz agora mais firme. É que eles não estão me ensinando nada sobre dinheiro, sobre responsabilidade. Pai e mãe estão sempre falando sobre comprar coisas, aparecer e impressionar os outros, mas ninguém fala sobre trabalhar pelo que se tem, pagar as próprias contas, como se dinheiro simplesmente aparecesse magicamente. Seus comentários me pegaram de surpresa. Havia presumido que, criada no ambiente materialista que Rodrigo e Débora cultivavam, Beatriz naturalmente absorveria os mesmos valores. E de onde você tirou essa sabedoria toda, mocinha? Perguntei, um sorriso involuntário se formando. Da vovó Helena, eu acho. Sua resposta me emocionou. Não que eu me lembre dela, claro, mas pai às vezes conta histórias de como ela era rigorosa com dinheiro, como valorizava coisas que duravam em vez de modismos. É a única parte da educação dele que parece fazer sentido. Helena, minha Helena, ainda influenciando gerações através de suas lições, mesmo depois de tanto tempo ausente. A emoção me pegou desprevenido e precisei de um momento para me recompor. Sua avó ficaria orgulhosa de ouvir isso, consegui dizer finalmente. Vô, eu queria te perguntar uma coisa. Beatriz continuou hesitante. Você acha que eu poderia te visitar? Sem pai e mãe saberem, pelo menos por enquanto. Tenho meu próprio dinheiro da bolsa de estágio. Posso pagar a passagem de ônibus. A proposta me surpreendeu e preocupou. Por um lado, ansiava por reconectar com minha neta. Por outro, não queria ser causa de mais conflitos familiares ou colocá-la numa posição complicada com os pais. Beatriz, nada me faria mais feliz que receber sua visita, mas encontros secretos não são a solução. Se seus pais descobrirem, e provavelmente descobrirão, isso só vai piorar as coisas. Ela suspirou, visivelmente desapontada. Tenho uma ideia melhor, propus. Vou escrever uma carta a seu pai, propondo uma trégua específica que envolva os netos. Vocês não têm nada a ver com os problemas entre nós adultos. Você acha que ele vai aceitar? Não sei. Mas temos que tentar o caminho correto primeiro. Se ele recusar, pensamos em alternativas. Depois de mais alguns minutos de conversa, nos despedimos com a promessa de manter contato, mesmo que discretamente por enquanto. Aquela ligação inesperada acendeu uma esperança que eu não sabia que ainda existia. A possibilidade de que, mesmo com todos os erros cometidos pelos adultos, a próxima geração pudesse aprender e fazer diferente. Naquela mesma tarde, sentei-me para escrever a carta a Rodrigo. Não uma carta de acusações ou cobranças, mas uma proposta simples. Independentemente dos conflitos entre nós, os netos deveriam ter a liberdade de manter relação com o avô, se assim desejassem. Um homem pode falhar como pai, Rodrigo, mas ainda tem a chance de acertar como avô. Escrevi nas linhas finais. Não negue a seus filhos
essa conexão por causa de mágoas que são exclusivamente nossas. Uma semana se passou sem resposta. Depois 2. Quando já havia perdido a esperança, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um bilhete curto de Rodrigo. Aos sábados, das 10 horas às 17 horas. Busco e deixo, sem discutir o passado com eles. R. Não era uma reconciliação, nem mesmo um reconhecimento dos erros cometidos, mas era uma pequena abertura, uma fresta de luz após meses de escuridão completa. E, para um homem que havia aprendido a valorizar pequenas vitórias, era o suficiente por enquanto. O primeiro sábado foi desajeitado. Rodrigo estacionou em frente à minha casa no interior exatamente às 10 horas. Mal me cumprimentou enquanto Beatriz e seu irmão mais novo, Gustavo, de 12 anos, saltaram do carro. Voltaria às 17 horas, disse secamente, antes de partir com um ronco desnecessário do motor. Mas a tensão inicial logo se dissolveu na alegria genuína de reconectar com meus netos. Beatriz, já quase adulta, alternava entre conversas surpreendentemente maduras sobre seu futuro e momentos de pura travessura adolescente. Gustavo, que eu mal conhecia devido ao afastamento dos últimos anos, era um menino curioso e energético, fascinado por minha pequena oficina nos fundos da casa. Aquele primeiro sábado se transformou em uma rotina semanal. Aos poucos, Rodrigo começou a demorar alguns minutos na porta, trocando mais que monossílabos comigo. Em uma dessas ocasiões, nossos olhares se encontraram por um momento mais longo e vi algo que me surpreendeu. Não raiva ou ressentimento, mas uma espécie de curiosidade hesitante, talvez até mesmo uma ponta de respeito relutante. Enquanto isso, Mateus continuava seu próprio processo de reaproximação, agora incluindo visitas ocasionais com seu filho Pedro, de 8 anos. Cláudia, sem filhos ainda, mantinha-se distante, mas não completamente fechada, enviando e-mails cada vez menos formais, perguntando sobre minha saúde, comentando sobre o clima. 3 meses após o início dos sábados dos netos, como passei a chamar, recebi uma ligação de Mateus num domingo à noite. Sua voz soava estranhamente emocionada. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O que foi, filho? Rodrigo me ligou, pediu para conversarmos, pessoalmente. Isso era inédito. Desde o confronto sobre a casa, meus 2 filhos mal se falavam, cada um culpando o outro por diferentes aspectos do conflito. E vocês conversaram? Sim, acabei de chegar de lá. Pai, ele está diferente. Pediu desculpas por me arrastar para o esquema da venda da casa. Disse que tem pensado muito sobre tudo, sobre como tratamos você, sobre o exemplo que está dando para os filhos dele. Senti uma onda de emoção me atravessar. Não esperança ingênua de que tudo seria magicamente resolvido, mas uma satisfação profunda ao perceber que as sementes de mudança estavam germinando, mesmo que lentamente. O que você disse a ele? Que eu também tinha minha parte de culpa, que poderíamos ter feito diferente, todos nós. Mateus fez uma pausa. Ele perguntou se eu achava que você aceitaria conversar com ele. Um dia, não agora, quando ele estiver pronto. Diga a ele que minha porta está sempre aberta, respondi simplesmente. Após desligar, fiquei um longo tempo sentado na varanda, observando as estrelas que surgiam no céu do interior. Não era o final feliz de um filme, com abraços emocionados e todas as feridas instantaneamente curadas. Era algo mais real, mais valioso, o início lento e imperfeito de uma reconstrução. Percebi então uma verdade que havia me escapado em todos aqueles meses. A verdadeira herança que um pai deixa não são casas ou dinheiro, mas exemplos. Ao estabelecer limites claros, ao exigir respeito, ao reconstruir minha vida em bases mais saudáveis, eu estava finalmente oferecendo a meus filhos e netos a herança mais valiosa, um modelo de dignidade e autorrespeito que esperava que um dia compreendessem e talvez até seguissem. Naquela noite, peguei um caderno e comecei a escrever memórias da minha vida, não para publicação ou para mostrar a alguém,
mas como um registro da jornada de um homem comum que, aos 69 anos, ainda estava aprendendo e crescendo. Talvez um dia meus netos lessem aquelas páginas e encontrassem algo útil para suas próprias vidas. Talvez não. O importante é que, pela primeira vez em décadas, eu estava escrevendo minha própria história, em meus próprios termos. Você já se perguntou que tipo de exemplo está deixando para as gerações que virão depois de você? Que lições silenciosas seus filhos e netos estão absorvendo através das suas ações, não das suas palavras? A maior herança que um homem pode deixar não cabe em testamentos ou escrituras. Ela se manifesta nas vidas que tocou e nas memórias que construiu. 1 ano e meio se passou desde aquele confronto na casa de São Paulo. Estou agora com 70 anos, sentado na varanda da minha casa no interior, observando o pôr do sol enquanto escrevo estas palavras. Muita coisa mudou nesse período, algumas para melhor, outras simplesmente diferentes. A casa de São Paulo? Decidi mantê-la, mas com um propósito completamente novo. Reformei-a completamente e a transformei em uma pequena pousada, gerenciada por um casal de amigos aposentados que conheci através de Miguel. Pousada Memórias, chamamos. Cada quarto tem o nome de um lugar que sempre quis conhecer. Veneza, Kyoto, Marrakech, Lisboa. É um pequeno negócio, mas me dá satisfação saber que o lugar onde criei minha família agora proporciona aconchego a viajantes de todo o país. O apartamento no litoral se tornou meu refúgio de inverno. Passo 3 meses por ano lá, fotografando o mar, aperfeiçoando meu italiano, que melhorou consideravelmente, e desfrutando da companhia de novos amigos. Minha relação com meus filhos, complexa, em evolução, imperfeita, como a maioria dos relacionamentos familiares reais. Mateus e eu nos aproximamos significativamente. Jantamos juntos pelo menos uma vez por mês, ora na cidade dele, ora na minha. Ele iniciou terapia por conta própria, trabalhando questões de dependência financeira e autoestima que afetaram não apenas nossa relação, mas vários aspectos de sua vida. Recentemente, me apresentou sua nova namorada, uma professora de história que o trata com respeito genuíno, não como fonte de recursos. Cláudia demorou quase 8 meses para me procurar novamente. Quando o fez, foi através de uma carta formal, mas surpreendentemente sincera, reconhecendo seus erros e pedindo uma oportunidade de recomeçar. Nossa relação ainda é cautelosa, marcada por encontros esporádicos e conversas que evitam certos tópicos sensíveis. Mas há progresso. No meu aniversário de 70 anos, ela apareceu sem aviso prévio, com um álbum de fotos antigas que havia encontrado no escritório dela. Memórias que pensei terem se perdido para sempre. Rodrigo é a história mais complicada. Por quase 1 ano, manteve-se completamente afastado, comunicando-se apenas através de e-mails frios sobre pagamentos. Então, 3 meses atrás, recebi uma ligação dele às 11 da noite. Estava em um estacionamento de shopping, tendo acabado de brigar com Débora. Entre lágrimas contidas, as primeiras que já ouvi derramar desde a adolescência, confessou que seu casamento estava desmoronando sob o peso de dívidas e expectativas materialistas. Como você conseguiu, pai? Como viveu tantos anos sem se afundar em dívidas, sem deixar o consumismo te engolir? Aquela conversa, tensa e emocionalmente carregada, foi o início de um lento descongelamento. Rodrigo ainda está lutando contra seus demônios. O orgulho ferido, a tendência a buscar status através de bens materiais, a dificuldade em assumir responsabilidade por suas escolhas. Mas está tentando, à sua maneira. Todos os empréstimos foram pagos dentro do prazo acordado. Não porque eu precisasse do dinheiro, embora certamente ajudasse, mas porque o processo de assumir responsabilidade era fundamental para qualquer possibilidade de reconciliação genuína. Quanto aos netos, eles são a parte mais doce dessa jornada de reconstrução. Aos poucos voltaram à minha vida, primeiro através de ligações de vídeo, depois visitas supervisionadas, finalmente estadias mais longas. Beatriz, a neta que mal olhou para o colar de ouro anos atrás, passou 2 semanas comigo neste verão. Aos 18 anos agora,
está se preparando para a faculdade de Biologia Marinha. Nas tardes quentes, sentávamos na varanda e conversávamos sobre o futuro dela, sobre minhas viagens, sobre a vida. Em uma dessas tardes, ela fez uma observação que me tocou profundamente. Vô, quando eu era mais nova, você era sempre tão sério, tão preocupado. Agora você ri o tempo todo. Queria ter conhecido esse vô antes. Sua observação inocente continha uma verdade poderosa. Eu era uma pessoa completamente diferente agora. Não porque mudei fundamentalmente quem sou, mas porque finalmente permiti que meu verdadeiro eu emergisse de sob o peso de expectativas e obrigações que havia carregado por décadas. E quanto à minha vida pessoal? Elisa e eu continuamos grandes amigos. Nossa relação evoluiu para algo mais profundo que amizade, embora não exatamente um romance convencional. Compartilhamos viagens, jantares, conversas até altas horas. Ela tem seu apartamento na cidade, eu tenho minha casa. Visitamo-nos frequentemente, mas mantemos nossa independência. É um arranjo que funciona perfeitamente para duas pessoas que descobriram tardiamente o valor da autonomia. O que aprendi, através dessa jornada, que um homem jamais deve confundir seu valor com sua utilidade para os outros, que estabelecer limites não é egoísmo, mas autopreservação essencial, que nunca é tarde demais para recomeçar, para redefinir quem você é e o que merece. Homens da minha geração foram criados para ser provedores silenciosos, pilares inquebráveis. Nos ensinaram que nosso valor estava diretamente ligado à nossa capacidade de sacrifício, especialmente pelos filhos. O que não nos ensinaram é que sacrifício sem limites não beneficia ninguém, não os filhos, que crescem com expectativas irrealistas e senso de privilégio, nem nós mesmos, lentamente esvaziados, até que nada reste além de uma casca de ressentimento. Aprendi que amor verdadeiro, seja paterno, filial ou de qualquer tipo, sempre inclui respeito. E respeito exige limites claros. Sem eles, o que parece amor facilmente se deteriora em exploração. Para os homens, pais, avós que me leem agora, deixo esta mensagem. Nunca é tarde demais para dizer não. Nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde demais para redescobrir quem você é, além dos papéis que desempenha. Você construiu uma família, uma carreira, uma vida para os outros. Agora, construa algo para si mesmo. Não por egoísmo, mas porque você merece a mesma consideração e respeito que sempre ofereceu aos que ama. Porque um homem que se respeita ensina seus filhos, por exemplo vivo, a respeitar os outros. Se está lendo isto, conta para mim nos comentários de onde você está assistindo. Deixa seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais como essa, porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de homens que escolheram sua dignidade. Um abraço de São José do Rio Claro, onde hoje o pôr do sol está especialmente bonito, ou talvez sejam apenas meus olhos, que finalmente aprenderam a ver a beleza de uma vida vivida nos próprios termos. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 68 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer. Você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito. Não esqueça disso.